e abdômen, iniciando na anatomia geral do tórax. Bom, o tórax ele tem uma estrutura principal pautada em 12 pares de costelas. São 7 pares verdadeiros, do primeiro ao sétimo. Verdadeiros por quê? Porque eles têm uma conexão direta com o externo, né? Temos também 3 pares falsos, do oitavo até o décimo. Falsos porque eles possuem uma conexão indireta com o osso externo. Também temos 2 pares flutuantes, o 11º e o 12º, os quais não possuem conexão com o externo, por isso que denominamos de flutuantes. Ok? O externo, ele tem uma estrutura também muito importante na parte de composição estrutural do tórax, tendo uma incisura jugular, que vocês estão vendo aqui, o manúbrio, um ângulo que separa o manúbrio do corpo, do externo, e, por fim, o processo chifoide. Na parte posterior do tórax, nós encontramos 12 vértebras torácicas. Essas vértebras torácicas, elas têm a nomenclatura T1, T2 e assim sucessivamente até T12. E aí... Eu vou ter que interromper um instantinho, Gabriel, Sim, que está me ligando aqui, tá?
Desculpa, pessoal, já estou de volta, tá? Já atendi. Não, sem problema, professor. Tudo bem, desculpa. Não, imagina, não tem problema. Obrigado. Podemos prosseguir? Podemos, tudo certinho. Então, nós chegamos ao primeiro ponto importante sobre a anatomia do tórax. Uma atenção redobrada nós temos que tomar com relação ao feixe vasculonervoso na margem inferior das costelas, nervos, artérias intercostais. Tanto que na toracocentese, o procedimento de acesso é pela parte superior da costela inferior, na parte superior da costela inferior, mais ou menos nesse nível, para evitar acertar algum nervo intercostal ou algum componente importante. Isso pode gerar isso pode prejudicar muito e trazer consequências muito graves ao paciente também. Outro assunto de extrema importância na anatomia do tórax são as artérias torácicas internas, essas que estão sendo demonstradas. As artérias torácicas internas, pessoal, elas são um ramo das artérias subclávias. E elas têm uma grande importância no tórax. E qual que é a grande importância que elas têm? Elas são muito utilizadas na cirurgia de revascularização coronária. Quem teve a matéria de cirurgia torácica e cardiovascular sabe que elas têm grande importância nessa cirurgia. Aí você pergunta, nós temos artigo falando sobre isso? Logicamente nós temos. Esse artigo, que eu vou comentar mais na sessão aprofundamento, ele discute sobre o uso da artéria torácica interna no processo da cirurgia de revascularização coronária. Mas guarda a ansiedade que depois, na sessão aprofundamento, nós vamos comentar mais sobre ele. Bom, outro ponto importante dentro da cirurgia são as referências que nós temos na cirurgia. Por exemplo, quando é realizada uma esternotomia, ou seja, um acesso através do osso externo, nós chegamos a um acesso importante. Qual é ele? Quando nós realizamos a esternotomia, nós chegamos ao acesso ao átrio e ao ventrículo direito. Tudo isso nós temos que entender para ter uma referência mais avançada no processo de cirurgia. Então, saber disso é importante para todo cirurgião ou cirurgia. Na parte de drenagem venosa do tórax, nós encontramos 4 ramos de suma importância. Em primeiro lugar, eu demonstro aqui na seta verde, a veia cava superior. A veia cava superior, ela tem uma relação direta com o coração, uma veia muito importante. Nós também temos aqui a veia ásgo, setada em amarelo. A veia hemiásgo, também muito importante na drenagem venosa. E assim como a artéria torácica interna, nós temos a veia torácica interna, que é também um importante ramo de drenagem venosa do tórax. Falamos um pouco sobre a drenagem do tórax, a anatomia do tórax, e agora falamos sobre a anatomia geral do abdômen, e eu inicio essa parte fazendo uma pergunta para vocês. Provavelmente vocês tiveram a anatomia, foram bastante interessados na anatomia. Qual é o nome dessa estrutura marcada pelo círculo verde? Com certeza você deve ter pensado no tronco cilíaco, exatamente. O tronco cilíaco, pessoal, ele é um ramo da artéria aorta abdominal, um importante ramo de vascularização do abdômen que fornece ramos importantes na vascularização local. Esses ramos eu vou demonstrar agora. O primeiro ramo, setado em rosa, é a artéria gástrica esquerda, um importante ramo de vascularização do estômago. Outro ramo de suma importância, aqui setado em verde, é a artéria esplênica, muito importante na vascularização do pâncreas e também do baço. Uma outra artéria de suma importância é a artéria hepática comum, essa em amarelo, que dará origem a 2 ramos principais. A artéria hepática própria, que vasculariza a região do fígado, e a artéria gastroduodenal, importante artéria de vascularização do duodeno proximal. Apenas por uma questão de curiosidade, essa artéria aqui é a artéria gástrica direita, também de suma importância para o estômago. Uma outra artéria que merece destaque é a artéria mesentérica superior e seus ramos. A artéria mesentérica superior, ela dá ramos da artéria cólica média, que vasculariza
o colo transverso, dá também a artéria cólica direita, responsável pela vascularização do colo ascendente, e a artéria iliocólica, muito importante para a vascularização de ilho e colo ascendente. Uma outra importância da artéria mesentérica superior é fornecer vascularização para o jejum, né? Também muito importante. Outros ramos também podemos destacar na região do abdômen a artéria mesentérica inferior, também muito importante para a vascularização da região intestinal, né? Principalmente pela artéria cólica esquerda, sendo responsável pela vascularização do colo descendente. Também a artéria sigmoide, super importante e crucial para os colos descendente e sigmoide, e a artéria retal superior, sendo responsável pela vascularização do reto proximal. Apenas por uma questão de curiosidade, marcamos aqui pela seta amarela as artérias ilíacas comuns direita e esquerda, e aqui melhor visualizável, em azul, nós temos a artéria renal esquerda. Prosseguindo, assim como falamos da parte arterial, também falamos da vascularização, drenagem venosa. Possuímos 5 ramos principais importantíssimos na região do abdômen. O primeiro é a veia cava inferior, muito importante, é uma veia de extrema importância. Também temos, assim como as artérias, nós temos as veias mesentérica superior, aqui demonstrada, e a veia mesentérica inferior, aqui indicada. Assim como esses ramos, nós também temos a veia esplênica, um importante vaso de drenagem para baço e pâncreas, e uma veia super importante, a veia porta, né? A veia porta, pessoal, ela é uma união da mesentérica superior e da união da veia mesentérica superior e veia esplênica. Um importante dado é que em 33% da população, basicamente 1/3, também pode formar a veia porta através da mesentérica inferior, a união daí de 3 veias, portanto. Bom, esse assunto de anatomia, né, os acadêmicos e acadêmicas estão super, obviamente, PhD, porque já estudaram, de certa forma, muito aplicadamente a anatomia, e agora vamos para 3 assuntos de suma importância na cirurgia, que são a diérese, a hemostasia e a síntese. A diérese, pessoal, é um processo cirúrgico que gera a divisão, a separação, a secção de tecido, né? A diérese, ela visa preservar o máximo possível planos anatômicos, viabilidade tecidual e homeostasia. É lógico que a diérese ela vai causar uma secção, mas o objetivo da diérese é gerar essa secção gerando o menor dano possível, o que é muito importante no processo cirúrgico. Quais são os 4 princípios básicos da diérese? Em primeiro lugar, nós temos uma incisão proporcional ao tamanho do procedimento. Ou seja, vai fazer um procedimento maior, uma incisão maior. Vai fazer um procedimento por um menor acesso, por uma menor lesão. Então, isso proporcionou uma melhoria muito grande no resultado e também no processo de cicatrização, muito importante, como nós vimos na primeira aula. O segundo princípio básico da diérese é utilizar de uma técnica adequada para o plano anatômico em questão, ou seja, adequar o procedimento com o local onde ele é executado. Onde eu utilizo o procedimento e em que a região do corpo que vai ser realizado. Tudo isso nós podemos obter através de um estudo aprofundado da literatura e também se baseando em grandes profissionais como o professor que nos assiste. O terceiro princípio importante da diérese é uma dissecção apropriada com hemostasia bem executada, porque não adianta nós fazermos uma dissecção muito apropriada, só que logo em seguida a hemostasia não for bem executada. Uma hemostasia bem executada evita complicações. Então, sempre é importante fazer a dissecção, mas sempre lembrar de uma hemostasia bem executada. O quarto princípio é a manipulação cuidadosa. Isso é mandatório de toda cirurgiã ou de todo cirurgião.
a manipulação cuidadosa, obviamente, evita acidentes e é importante para quem quiser seguir no ramo da cirurgia. Existem vários instrumentos de diérese, como bisturi, tesouras, pinças, afastadores, e nós vamos ver um pouquinho de cada um. Inicialmente, fazendo uma consideração sobre a delimitação da diérese. A literatura ela traz alguns métodos, mas a mais recomendada e mais falada é com uma caneta apropriada para a cirurgia. Essa caneta ela pode ser encontrada em lojas que se especializam nessa área e também pode ser facilmente encontrada. Bom, como que é feita a diérese? A diérese ela é feita com um suporte, utilizando os dois dedos nos dois lados, acompanhando a secção. Nós já vamos ver como é que isso funciona. Eu gostaria que apenas vocês prestassem mais atenção nesses 3 pontos aqui. Quando você for fazer uma diérese, o bisturi ele deve entrar perpendicularmente ao local da secção, ele é inclinado para realizar a diérese, e no final do processo de secção, ele é novamente retirado perpendicularmente. Então, isso é muito importante para evitar uma lesão inesperada. Então, o bisturi ele entra perpendicularmente ao local da secção, ele é inclinado para fazer a diérese, portanto, e no final, então, ele é retirado novamente como entrou, ou seja, perpendicularmente. Nessa imagem aqui, nós conseguimos notar como é feita a diérese. Então, você vê aqui a demarcação pela caneta e um suporte pelos 2 dedos, geralmente do auxiliar, ajudando nesse corte. E percebam que o corte vai sendo feito e a mão que antes estava aqui, ó, vai acompanhando. Então, o corte vai sendo realizado, um corte bastante seguro, bastante correto. Um corte correto, ele vai proporcionar um corte similar à imagem que vocês vê aqui na letra A. Um corte que é totalmente igual, né? Um corte bem feito, né? Esse corte ele permite um bom acesso e uma cirurgia melhor executada. Qual que é o problema relacionado aos cortes B e C? O B é uma incisão chamada de oblíqua. Por que ela é considerada errada? Porque esse tipo de incisão não permite um correto acesso ao local da cirurgia que você está querendo realizar. Então, você basicamente está perdendo tempo, né? E, obviamente, fazendo um procedimento incorreto. E o C, basicamente, não tem comentários praticamente, né? Uma incisão segmentada, irregular. Ela vai gerar resultados ruins na cirurgia e também não vai possibilitar uma boa recuperação, uma cicatrização ao paciente, como nós vimos na primeira aula. Seguindo, então, nós vamos falar sobre os materiais de diérese, começando pelo bisturi. O bisturi, ele é o principal instrumento de diérese. E qual que é a eficiência do bisturi? A eficiência do bisturi está em realizar uma incisão pelo menor contato possível, sem exigir muita pressão, para que se evite maior dano tecidual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um bom bisturi, ele consegue fazer um corte com o menor contato possível, sem exigir muita força, porque se exigir muita força, uma hora essa força adicional pode fazer com que esse bisturi escape e pode causar um acidente irreversível no paciente. Então, o bisturi bom é aquele bisturi que faz o corte sem exigir muita pressão. Um bisturi bastante preciso, né? Se eu pudesse dar uma recomendação a você que assiste, seria essa. Sempre, ao colocar uma lâmina de bisturi, faça isso com o auxílio de uma pinça reta ou um instrumento seguro para evitar acidentes. Nunca, e sob hipótese alguma, faça isso com os dedos. Isso pode gerar severos danos, tanto para o cirurgião ou cirurgiã, tanto para o paciente, quanto para a própria equipe. Esse bisturi ele pode ser catapultado ali do cabo e pode acertar alguém. Então, a dica que eu dou, se eu pudesse dar uma dica, seria essa. Nunca, sob hipótese alguma, coloque a lâmina do bisturi com os dedos. Sempre utilizando uma pinça reta ou um instrumento seguro para se evitar acidentes.
E qual que é a técnica mais utilizada para segurar o bisturi? A técnica mais utilizada é como se pega um lápis, utilizando o indicador e o polegar. Existem, obviamente, outras técnicas relatadas na literatura, mas a técnica mais comentada é como se pega um lápis, ou seja, através do indicador e o polegar. E como é que é feito o corte do bisturi? Em geral, o operador ou operadora do bisturi está situado à direita do paciente. E algumas outras recomendações são: o corte é feito da esquerda para a direita, sempre realizado de distal para proximal em relação ao cirurgião, com uma consideração. Em declive é feito o corte de baixo para cima, tudo para evitar que o sangramento atrapalhe na visão do corte. Como assim? Bom, no declive, obviamente o sangue vai escorrer por gravidade. Se for feito de cima para baixo, o sangue vai escorrendo e vai acompanhando a secção. E aí, isso vai dificultar a visão no corte durante a diérese. Então, é importante em declive fazer de baixo para cima. E aí você poderia me perguntar, mas existe alguma diferença no resultado entre os diferentes tipos de bisturi utilizado? Sim, existe, e eu vou trazer esse artigo que nós vamos comentar depois na sessão aprofundamento, que é um artigo que fala sobre o uso da dissecção pelo eletrocautério comparado com o bisturi harmônico. Será que houve diferença? Qual foi melhor? Qual foi pior? Mais tarde a gente comenta, segura aí. Bom, seguindo, nós temos os outros materiais de diérese, como as tesouras. As tesouras, as curvas, elas são mais utilizadas pelo cirurgião ou pela cirurgiã para visibilidade em região profunda. Ao passo que as retas, elas são mais usadas pelos auxiliares, para corte do fio de sutura, por exemplo. Uma tesoura, pessoal, ela é segurada geralmente pelo dedo polegar e anelar, nos anéis situados nos anéis dos instrumentos. E o indicador, ele pode ser posicionado próximo à articulação da tesoura, porque isso permite uma maior precisão e um corte mais seguro. Eu trago para vocês aqui esta imagem. Os tipos mais utilizados de tesoura cirúrgica são essas mostradas aqui. Na A, temos uma Metzenbaum curva. Na B, uma Mayo reta. E aqui na C, uma Mayo reta também, só que de diferentes modelos. Mas os tipos mais utilizados de tesoura cirúrgica são Metzenbaum e Mayo. Seguindo, nos materiais de diérese, nós encontramos a pinça. Existem dois tipos principais. Quais são? Nós temos a pinça de dissecção ou anatômica, né? Ela possui faces prensoras sem dente, ou seja, lisa ou levemente estriada. Para que elas servem? Elas servem, pessoal, para manipular tecidos mais delicados, como vasos, nervos e paredes viscerais. Então não pode ter muito dano. Também nós temos a pinça famosa dente de rato. A dente de rato, ela possui uma face prensora com uma espécie de um dente, uma garrinha. Ela é especial para tecidos resistentes, como pele, aponeurose, tecidos que podem escapar facilmente também. Então é muito importante que tenha um elemento de aderência. Aqui eu demonstro para vocês esses dois tipos de pinça. Nós temos aqui na letra A uma pinça reta anatômica. Perceba que ela é levemente estriada, então para tecidos delicados como artérias, imagine você pegar um nervo, então tem que ser algo bastante delicado, né? Não pode fazer não pode gerar estresse ao tecido. E aqui desse outro lado, na letra B, nós temos uma outra pinça, que é a pinça dente de rato. Vocês podem ver aqui onde eu estou circulando que existe um dente, né? Um negócio para poder fixar melhor em tecidos fibrosos e também resistentes, como pele e aponeuroses também. Quais são as formas de utilização da pinça? Aqui eu trago dois principais. A letra A nós vemos como foi comentado do bisturi, utilizando o indicador e o polegar. Então veja que o cirurgião ou a cirurgia pega dessa forma. Ou também, é o mais habitual, né?
e também o vertical sem apoio, né? Às vezes vai precisar pinçar algo em alguma cavidade, então é importante utilizar de outras maneiras para poder utilizar esse instrumento. Outros materiais de diérese, nós temos afastadores. Existem afastadores manuais e também autoestáticos. Esses que eu estou mostrando são os manuais. Eles são muito dinâmicos e de fácil alteração de posição. Desse lado que eu estou mostrando pega o assistente e do outro lado fica na cavidade onde quer afastar. A facilidade deles é que você tem uma grande mobilidade, pode alterar a hora que for preciso, ok? Seguindo, nós temos os autoestáticos. São afastadores de uma posição mais fixa. Em geral, eles são utilizados em procedimentos maiores e mais demorados. Por exemplo, em cirurgias torácicas de peito aberto, eles são muito comuns, né? Eles ficam lá segurando, afastando, então eles são mais fixos e utilizados em procedimentos maiores. Passando a diérese, agora nós nos deparamos com a hemostasia. A hemostasia ela é um conjunto de procedimentos destinados para prevenção e também contenção de hemorragias. Existem dois tipos principais, a hemorragia temporária e a hemostasia temporária e a hemostasia permanente. Vamos a eles. A hemostasia temporária, um tipo bastante comum é a compressão, mas há necessidade de fazer uma ressalva que já vamos fazer sobre a compressão. Bom, a compressão ela é realizada de forma instintiva, né? Em geral em lesões capilares, existem lesões, às vezes múltiplas, é necessário fazer a compressão. E ela é feita se pressionando o local da compressa, com compressa ou gaze, né? Isso é muito importante. Só que, dependendo do tempo que for pressionado, o vaso colaba, né, como você está apertando, só que dependendo do tempo pode gerar um coágulo. Aí a hemostasia que era temporária, ela se torna definitiva, porque o coágulo fica ali, ele fica estancando e fica ali fazendo então uma hemostasia definitiva. Também há o pinçamento, né, um tipo de hemostasia temporária, ele é realizado com pressão de uma pinça hemostática no vaso. Ele é temporário até se realizar uma ligadura, que é um tipo de hemostasia já permanente, né? A ligadura ou a cauterização, caso seja necessário. Outro tipo de hemostasia temporária, temos também o clampeamento de tronco vascular. Ele é utilizado, em geral, em vasos de maior calibre, para deixar uma área sem a presença de sangue. Isso é muito utilizado, como nós vimos na matéria de cirurgia torácica cardiovascular, é muito comum nós vermos na cirurgia de revascularização do miocárdio. Um outro tipo é o garroteamento ou toniquete, né? Ele visa reduzir o fluxo sanguíneo com o uso de um manguito pneumático, né? Através da insuflação. Ele é usado em algumas cirurgias ortopédicas e, para se ter um melhor resultado, ele é colocado inicialmente com o braço, né? Ou o membro que for feito elevado para se ter um melhor resultado. E os limites de tempo? Bom, os limites de tempo do garroteamento ou torniquete são de 60 minutos para membro superior e 90 minutos para membro inferior. Aí você faz a pergunta, e se a cirurgia demorar mais? Se a operação demorar mais, deve-se liberar o manguito por cerca de 10 a 30 minutos para retornar o fluxo e evitar uma isquemia. E aí, depois, recomeçar o processo posteriormente para continuar a cirurgia. Sempre muito importante lembrar de tirar na síntese, né, para identificar sangramentos, porque se você não faz isso na síntese, às vezes pode ser que haja um sangramento não visto e aí pode ser às vezes tarde. E também existem as contraindicações, né? As contraindicações são pacientes que podem ter uma presença de isquemia ou aqueles que possuem uma possibilidade maior de trombose. Então, existem essas contraindicações muito importantes a ser consideradas pela cirurgiã ou pelo cirurgião antes de fazer o procedimento. Nós temos também a hemostasia definitiva. Ela visa interromper definitivamente o fluxo através de ligadura, clampeamento, cauterização e dentre outros. Vamos ver alguns deles. Então, a ligadura, pessoal, ela é feita com um nó no vaso para interromper o fluxo sanguíneo. Sempre sendo necessário destacar
que é usado um nó, um fio cirúrgico apropriado para realizá-lo, né? Então, sempre, além de uma boa técnica, tem que também ter um bom instrumental. A ligadura, né, para uma hemostasia definitiva é realizada após um procedimento chamado de pinçamento transverso. Vamos a ele. O pinçamento transverso é feito utilizando duas pinças hemostáticas colocadas de forma transversa. Depois disso, geralmente o auxiliar se aproxima e secciona o vaso em questão. Após isso, o nó ele é feito um em cada lado. E assim, então, nós temos uma hemostasia definitiva. Bom, outros tipos de hemostasia definitiva, nós temos o clipe, né, utilizado um clipe hemostático, geralmente em hemorragias de tipo de difícil controle. Também, aí, novamente citamos o tamponamento por compressas, né? Utiliza-se compressas, então, para pressionar o local de sangramento difuso, onde se geram trombos para estancamento sanguíneo. Sempre necessário lembrar o quê? Quando se faz essa compressão, deve-se utilizar compressas umedecidas, para evitar o quê? A irritação do tecido e a aderência da compressa. Por que isso? Porque uma compressa seca, ela pode aderir ao coágulo, e aí pode acabar tirando esse coágulo e retornar ao sangramento. Aí perdeu basicamente todo o processo. Então, sempre utilizar de compressas umedecidas. E, obviamente, na hemostasia temos os materiais, as pinças hemostáticas. Elas devem conter ranhuras entrelaçadas para fazer um perfeito encaixe para evitar justamente o sangramento e que o vaso acabe escapando da pinça. Então, é muito importante que seja feito um encaixe muito bem feito para que evite tanto sangramento, né, quanto que o componente anatômico em questão não acaba escapando das garras da pinça. Aqui eu demonstro para vocês os dois tipos principais. Aqui temos 4, mas os dois tipos principais são, na letra A Kelly, aqui demonstrando uma Kelly curva, e na B, uma Crayle reta. Então, esses dois são os dois tipos mais utilizados de pinças hemostáticas. Outros materiais que eu trago para vocês são os materiais para tecidos fibrosos, como a aponeuroses. Notem que existe uma pequena garrinha aqui, por se tratar de tecidos fibrosos. Nós temos também pinças de Baker, bastante utilizadas para cirurgias cardiovasculares. E aqui a gente nota isso, né? Vejam o tamanho das faces prensoras. Notamos que elas são utilizadas, então, para vasos de grande calibre, artérias também. Por fim, a síntese. A síntese é um conjunto de manobras para a reconstituição anatômica e funcional do tecido ou órgão, sempre salientando que uma técnica aprimorada sempre melhora o serviço, o resultado da cicatrização. E como é que nós podemos obter uma técnica aprimorada? Prática, prática e prática, né? Nós devemos utilizar um material que resista até a cicatriz esteja formada por completo, ou seja, ele tem que estar ali, firme, segurando de forma estável, até que a cicatriz seja formada. E isso é muito importante, porque senão não gera uma cicatrização correta, como a gente viu na primeira aula. E quais são os cuidados na síntese cirúrgica? Em primeiro lugar, uma asepsia e uma antisepsia adequada, né? Tudo isso evita infecções durante a cirurgia. Um segundo aspecto importante são as bordas regulares na síntese. Isso evita o rompimento tecidual, nada pior do que um corte torto que gere pressões diferentes durante, né, todos os nós gerados no processo de síntese, né? O máximo possível reto para que essas bordas regulares tenham uma recuperação homogênea. Também temos uma hemostasia completa e suficiente, e isso evita o controle da hemorragia. Como nós falamos, não adianta uma síntese adequada se a hemostasia não foi completa e suficiente. Por quê? Se ela for muito fraca, gera sangramento. Se ela uma hemostasia muito forte, se gera isquemia. Então tem que ser sempre uma forma muito bem aplicada profissionalmente. O uso de material apropriado é mandatório para todo profissional
E, obviamente, batemos na mesma tecla que a técnica aprimorada sempre é algo a ser alcançado, e isso se obtém através de muita prática. O modelo mais popular utilizado durante a síntese é o modelo de porta-agulha Maio, né? Nós tivemos bastante contato com ele durante a matéria de técnica operatória. E por questão do tempo, eu ia mostrar as agulhas, mas eu vou citar algo bastante importante, que é a organização do instrumental cirúrgico. A organização, em geral, é feita em sentido horário, iniciando pela diérese, o primeiro procedimento, seguindo para a hemostasia, depois temos os materiais de síntese e os materiais diversos. O que são materiais diversos? Isso pode variar, por exemplo, de cirurgia para cirurgia. Às vezes você vai fazer uma cirurgia ortopédica que tem instrumentos diferentes, coloque em diversos. Neurocirurgia tem algum instrumento diferente, coloque em diversos. Ou aqui também podem ser colocados alguns afastadores, e algumas literaturas também aqui colocam a exérese, que é um procedimento de retirada, por exemplo, de um tumor. Você precisa ter materiais adequados para se colocar nessa região. Finalizando, então, a apresentação, chegamos à esperada sessão aprofundamento. Então, na sessão aprofundamento, eu tive a ideia de deixar 2 artigos para que nós possamos ir além do conteúdo trabalhado hoje. O primeiro artigo é de Saran e sua equipe, discutindo o uso, né, da artéria torácica interna na cirurgia de revascularização coronária. Basicamente, eles fizeram um estudo para ver o benefício estendido a pacientes de alto risco. Será que foi benéfico? Será que não foi? Será que não mudou nada? Todas essas dúvidas e essas curiosidades você vai matar lendo esse artigo. E por último, para finalizar, o segundo artigo que eu deixo é o artigo do Juan e sua equipe, comparando numa meta-análise o uso de bisturi harmônico versus a dissecção por eletrocautério. Será que teve um melhor? Será que teve um pior? Qual deles que se destacou? Foi feita uma meta-análise, né, basicamente avaliando esse uso desses 2 tipos na mastectomia radical para o câncer de mama. Então, eu deixo esse artigo também para você se aprofundar nessa matéria. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e eu deixo aqui o meu muito obrigado.